Hoje nós vamos refletir num dos episódios mais famosos do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. É nessa história que Jesus tem 3 diálogos muito interessantes e muito importantes, e é nesses diálogos que nós vamos meditar nesta manhã. Nós vamos ler então o Evangelho de João, capítulo 11, peço que você abra a sua Bíblia nesse texto. O texto vai passar aqui na tela para você, mas se você tiver uma Bíblia, é importante que você abra e acompanhe a leitura, volte a ela ao longo de nossa meditação. João, capítulo 11. Como esse é um capítulo muito extenso, nós vamos dividi-lo em 4 partes e refletir sobre cada uma delas em sequência. E já vou avisando que, infelizmente, nós não vamos conseguir dar conta de abordar todos os detalhes, de falar sobre os vários aspectos desse texto, porque é um texto muito rico. Então, hoje nós vamos fazer uma visão panorâmica de João 11. E por falar em visão panorâmica, vale a pena nós fazermos aqui uma rápida revisão, uma recapitulação do Evangelho de João. João narra aqui no seu livro alguns episódios da vida de Jesus. Esse foi um livro, um evangelho mesmo, escrito para que os seus leitores pudessem meditar nesses episódios e crer e concluir que Jesus é o Filho de Deus, e assim esses leitores, nós, podemos ter vida em seu nome. Para isso, João escolhe, nos seus 12 primeiros capítulos, antes de escrever sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, ele vai selecionar 7 sinais, ou 7 milagres que Jesus realizou, nos quais a sua divindade foi especialmente ressaltada. No capítulo 2, no casamento em Caná da Galileia, ele transforma água em vinho. No capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. No capítulo 5, ele cura um paralítico no tanque de Betesda. No capítulo 6, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos, alimentando mais de 5.000 pessoas de uma só vez. Também no capítulo 6, ele anda por sobre o mar. E no capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E se faltava alguma evidência para os leitores de que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, o Filho de Deus, João chega ao clímax dessa parte do seu evangelho, mostrando Jesus ressuscitando Lázaro, completando então 7 sinais dentre os milhares que Jesus realizou. Enquanto nós lermos essa narrativa e os seus diálogos, eu quero que você note com bastante atenção como Jesus intencionalmente demora até realizar o milagre. Observe como que o narrador vai falando sobre essa demora e construindo em nós, leitores, uma atmosfera de uma certa ansiedade, uma certa expectativa para que esse milagre aconteça logo. Vamos ler então, João capítulo 11, nós vamos ler primeiro os versos 1 a 16, e que assim o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa história aqui, João vai contar no capítulo 12. Tá? Ou seja, os seus leitores eles já tinham uma noção de que isso aqui já tinha acontecido, já que ele está aí antecipando. Essa Maria aqui não é a mesma mulher que eu preguei na semana passada. Se você esteve aqui no culto vespertino da semana passada, viu que eu preguei numa pecadora que ungiu os pés de Jesus. Mas não é essa Maria, foi uma outra situação. Vamos continuar? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora,
amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Aqui Jesus começa nos apresentando uma família muito conhecida nos evangelhos, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Certa vez Jesus esteve na casa deles, numa situação bem conhecida nossa também, e ali Marta começa a se ocupar com os afazeres da casa, e Maria se assenta aos pés de Jesus. Então Marta, incomodada com aquela situação, diz: Senhor, chama aí Maria, pede para ela me ajudar, tem tanta coisa para ser feito aqui. E então Jesus disse: Marta, vai com calma, porque Maria escolheu a melhor parte. Então, nós já temos aí uma certa familiaridade com essa família. É dito que Jesus os amava, eles eram amigos de Jesus. E na verdade, meus irmãos, é aqui que começa o problema da nossa história. Versículo 3: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Meus irmãos, eu sei que isso pode parecer muito óbvio para nós, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. A gente acha que por recebermos o amor de Deus, nós estamos protegidos das tragédias da vida. E a primeira lição que esse texto nos traz é que mesmo aqueles que estão muito próximos de Jesus sofrerão as provações da vida. Eu sei que numa igreja reformada eu não preciso reforçar isso, mas volta e meia nós precisamos lembrar que doenças, problemas, confusão, depressão, morte, ansiedade não são necessariamente sinais da falta de Jesus em nossa vida, da falta de Deus em nossa vida. Não significam necessariamente que nós estamos distantes de Deus, ou que Deus interrompeu a sua graça sobre nós, a sua proteção, o seu amor. Vejam, Lázaro era amado por Jesus e estava doente. No meio dessa doença, ao ser informado sobre ela, Jesus mostra que tudo estava sob controle. No verso 4 ele nos dá essa garantia, de que a doença de Lázaro não seria o fim da história, porque aquele episódio revelaria a glória de Jesus e fortaleceria a fé dos discípulos. E aqui mais uma vez, o autor vai nos apresentando esse grande problema que nós temos de lidar na nossa vida. Veja só, o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar em que estava. Parece que esses versículos não combinam, não é mesmo? Jesus tem um amigo, fica sabendo que ele está doente, e ao invés de ir ao encontro desse amigo e curá-lo, ele decide ficar parado. Não, vou ficar aqui mais 2 dias.
Junto com essa lição que nós aprendemos, de podermos passar por situações bem difíceis em nossa vida, a gente percebe aqui no texto também, que Deus nem sempre responde às nossas orações como nós esperamos. Deus trabalha em nossa vida de acordo com o seu cronograma, com os seus propósitos. E Ele é amoroso o suficiente para não fazer o que nós queremos que Ele faça, mas o que nós precisamos que Ele faça, quer nós estejamos cientes do que é isso ou não. Talvez Marta e Maria, quando pediram para avisarem a Jesus que Lázaro estava doente, começaram a encher o seu coração de expectativa, começaram a esperar que Jesus fosse correndo até eles e curasse Lázaro daquela enfermidade terrível. Quem sabe, volta e meia, elas olhavam pela janela para ver se o mestre já estava vindo, já estava chegando pelo caminho. Mas notem, durante todo este tempo, Jesus estava esperando que acontecesse o que ninguém queria que acontecesse. Que acontecesse o que elas mais temiam. Afinal, meus irmãos, por que a demora em encontrar aqueles que Ele mais amava? Ele vai explicar depois. Jesus permitiu que os seus amigos passassem pela dor e pelo sofrimento da morte de Lázaro e o seu consequente luto também, porque Ele os amava, porque Ele queria que eles testemunhassem uma incrível demonstração do seu poder sobre a morte. E em outras palavras, Jesus sabe que há coisas mais importantes do que nos livrar de uma doença, conseguir um bom emprego, ou sermos ajudados em qualquer outra provação. A nossa fé é mais importante, e Jesus a coloca à frente das nossas outras necessidades. O nosso testemunho é mais importante, a nossa atitude frente a essas dificuldades é mais importante, a nossa vida derramada aos pés de Jesus é mais importante. Mas Jesus sabe exatamente a hora de agir. E quando Ele entende que chegou essa hora, Ele chama os seus discípulos e tem um diálogo com eles. Chegou a hora, vamos para a Judéia, vamos outra vez. E aí os seus discípulos estranham aqui. Mestre, da última vez que nós estivemos lá, os judeus procuravam te apedrejar. Por que é que nós vamos voltar para lá? Nós estamos tão seguros aqui. E aí vem Jesus com o que é para mim uma das respostas mais estranhas que Ele dá no seu evangelho. Não são 12 as horas do dia? Versículo 9. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que isso tem a ver com voltar para a Judéia e curar Lázaro e trabalhar e noite e dia e luz? Para nós entendermos a resposta de Jesus aqui, nós precisamos lembrar que Ele já tinha dito algo parecido com isso, lá no capítulo 9 de João, quando curou o cego de nascença. Jesus traz à mente dos seus discípulos aqui um pouco da jornada de trabalho daquela época, que era como? Enquanto havia sol, o trabalhador, ali na colheita, trabalhava. Né? Hoje em dia acontece isso também no interior do país, aqui. Se você já teve a oportunidade de trabalhar na roça, é mais ou menos assim. As pessoas acordam às 5 da manhã, às 6 da manhã, quando o sol nasce, trabalham durante o dia, o sol se põe, eles vão e dormem. É com esse jogo de imagens que Jesus está trabalhando aqui. Ele está reforçando que enquanto Ele ainda estivesse ali com eles, Ele precisava trabalhar, Ele precisava fazer alguma coisa. A luz do mundo não poderia ficar escondida. Mas logo chegaria a noite e Ele já não estaria mais
com eles. Então, Jesus tinha algo para fazer com relação à doença de Lázaro, na verdade, com relação à morte de Lázaro. Ele tinha uma missão a cumprir. E nesse ponto, o mestre já revela que sabia o que houve com o seu amigo. Por isso ele diz: Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos não entendem muito bem, acham que Jesus está falando sobre Lázaro estar dormindo. E quando alguém dorme, é bom, né? Que ali ele pode recuperar um pouquinho das suas forças, ele pode, quem sabe, até acordar curado. E aí Jesus tem que explicar para eles que ele não está se referindo a dormir literalmente. A própria Bíblia traz essa correlação em outras partes, né? De morrer ser como o processo de sono, ser como o dormir. Não no sentido de que nós perdemos a consciência, porque quando a gente morre a gente não perde a nossa consciência, mas no sentido de nós descansarmos. Por isso a Bíblia vai nos enfatizar que bem-aventurados são os que descansam no Senhor, os que morrem no Senhor, porque eles estão descansando das suas fadigas. A conversa de Jesus com os seus discípulos vai mostrar então que essa demora tinha um objetivo duplo. Primeiro, revelar a sua glória como aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, tem autoridade sobre essas duas coisas. E segundo, instruir e desenvolver fé nos discípulos, incluindo Marta e Maria. E então, Jesus e seus discípulos partem rumo a Betânia, cerca de um dia de viagem ali. E aqui a gente já pode ler então os próximos versos, versículos 17 a 27, o diálogo de Jesus com Marta. Mais uma vez, observem como Jesus demora até chegar ao túmulo. Versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios são 3 quilômetros, tá? Se você olhar no Google, é do ladinho do Monte das Oliveiras, tem lá inclusive, tem lá fotos do provável túmulo de Lázaro. Versículo 19, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus viaja para Betânia, a pedido de Marta e Maria, para curar o seu irmão. Como eu disse, elas depositaram toda a sua esperança, toda a sua confiança em Jesus. E talvez naquelas horas de desespero, seus olhos devem ter se desviado com frequência para a estrada, procurando a aparição do Mestre. E finalmente Jesus chega. Mas nos parece que ele chega atrasado demais, tarde demais. 4 dias depois que Lázaro já havia morrido e sido sepultado. E por isso, ao encontrar com Jesus, Marta vai expressar para ele, não uma repreensão, como algumas pessoas acham, mas a sua frustração, a sua aflição, porque ele não estava ali. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta está aí remoendo o seu pesar, sofrendo a dor do luto. E Jesus ensina a Marta
que ele chegou no exato momento em que ele pretendia. 4 dias depois. Por que 4 dias depois? Já se perguntou isso? Alguns estudiosos vão dizer que havia uma crença dos judeus ali do 1º e 2º século, uma tradição, na verdade, né, que dizia que a alma da pessoa permanecia perto do corpo dela em até 3 dias depois que aquela pessoa morria. Mas a partir do 4º dia, eles já tinham a plena certeza de que aquela pessoa não tinha chance alguma de aparecer viva novamente. Ao chegar no 4º dia, então, Jesus pretendia que não houvesse dúvida de que Lázaro estava realmente morto. E, portanto, não havia dúvida também, não havia motivo para se duvidar da grandeza do milagre que ele estava realizando. Jesus começa a confortar Marta, dizendo: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Mas assim como os discípulos, primeiramente, haviam entendido errado a questão de dormir e de morrer, Marta também confunde o assunto. Ela acha que Jesus está aqui se referindo à ressurreição final, lá no último dia. Uma crença muito comum entre os judeus também, uma crença que o Antigo Testamento nos traz. O profeta Daniel, por exemplo, nos escreve no seu capítulo 12, sobre essa esperança de ressurreição. Muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. No início do nosso culto nós lemos Jó capítulo 19, em que Jó dá a sua grande declaração: olha, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e então eu mesmo, revestido da minha própria carne, com os meus próprios olhos, verei a Deus. Havia então, desde o Antigo Testamento, essa esperança, essa teologia, essa certeza da ressurreição final. É isso que Marta traz à sua mente. Eu sei, Senhor, que Ele há de ressurgir no último dia. Ah, Marta, não é sobre isso que eu estou falando. E Jesus traz então o grande resumo, o grande sumário dessa história. Nós podemos passar aqui o dia inteiro lendo e vendo cada detalhe desse texto, meus irmãos, mas esse é o mais importante, esse é o centro. A verdade que Jesus quer que os seus discípulos que estavam ali com ele, e nós também, os seus leitores, levemos por toda a nossa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Assim como João selecionou 7 milagres de Jesus no seu evangelho, ele também seleciona 7 vezes em que Jesus diz que ele é alguma coisa. Essa daqui é a 5ª. Ele já havia dito: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E agora diz: eu sou a ressurreição e a vida. E essa expressão eu sou está remetendo aqui ao nome de Deus no Antigo Testamento, o Yahvé. Ao falar dessa forma, Jesus está afirmando a sua identidade e a sua divindade, a sua relação com Deus Pai. Mas é muito importante que a gente lembre, que a gente observe que Jesus não diz simplesmente que Ele irá realizar a ressurreição, ou que Ele será a causa da ressurreição de Lázaro, ou que Ele está ali ensinando sobre ressurreição. Ele diz algo muito mais forte. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição dos mortos, a vida eterna genuína em comunhão com Deus, estão personificadas em Jesus e somente podem ser encontradas num relacionamento verdadeiro e pessoal com Ele. Somente por meio da união com Cristo pela fé é que os crentes passam a experimentar essa vida abundante da era vindoura e que começa
agora, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo, e vai atingir a sua consumação na ressurreição dos corpos. Jesus estava aqui reformulando, de certa forma, a crença de Marta, o seu entendimento sobre a ressurreição. Porque sim, a ressurreição escatológica irá acontecer lá no último dia. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já têm a vida eterna aqui e agora. A fé em Jesus resulta em vida eterna agora e no futuro. E a única coisa que nós devemos fazer para receber essa vida eterna, para receber essa ressurreição é crer. Por isso a pergunta de Jesus a Marta: você crê isso? Crê nisto? Essa é a pergunta mais importante, meus irmãos. A grande pergunta que confronta todos os que ouvem as palavras de Jesus até hoje. A maneira como você responde a essa pergunta determina nada menos do que a grande questão da vida e a inevitável questão da morte. Nós não precisamos esperar a morte para receber a nova vida em Cristo. A ressurreição que Ele nos traz começa no momento em que nós cremos, e essa é a dádiva que Deus oferece a qualquer pessoa que venha a Jesus pela fé. Aqueles que acreditam nele são libertados do poder da morte antes mesmo de morrerem, e recebem a sua vida eterna mesmo agora, para viver neste mundo como aqueles que têm tudo a ganhar e nada a perder. O momento da morte passa a ser apenas uma passagem, apenas mais um momento triste, é verdade, um momento que a gente não quer que chegue, é verdade, mas que é mais um momento. Marta responde afirmativamente: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E você, como responde a essa pergunta? O nosso texto faz uma pausa e apresenta para nós um pequeno diálogo que Jesus tem com a outra irmã, Maria, e alguns dos judeus que a acompanhavam. Note que Jesus não chegou no túmulo ainda. Vamos ler a partir do versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Vamos até aqui por enquanto. Ao encontrar com o mestre, Maria então se lança aos seus pés. Olha que curioso. Todas as vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela está aos pés de Jesus. Primeiro, quando Jesus vai à sua casa e ela ali escolhe a melhor parte.
Algum tempo depois da ressurreição de Lázaro, ela está aos pés de Jesus, derramando um perfume caríssimo, ungindo ali e, de certa forma, profetizando não é a melhor palavra, antecipando a unção de Jesus quando ele morresse. Em cada passagem, Maria é encontrada aos pés de Jesus. E ali, naquele momento de luto e de pesar, Maria diz exatamente a mesma coisa que a sua irmã disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Nós somos levados a refletir mais uma vez sobre a nossa percepção da ação divina sobre os nossos problemas, sobre as nossas aflições. Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos e pedimos a Deus para intervir em alguma coisa e não recebemos a resposta que esperamos? Não vemos a ação de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho. Ou pior, até sentimos que Deus nos abandonou. A doença se alastra e avança. Aquela pessoa querida que ficou doente, de repente piora e falece. A situação difícil no trabalho faz com que a gente perca o emprego. Os nossos desentendimentos no casamento terminam em divórcio. Quantas vezes nós nos identificamos com os personagens bíblicos? Jó, Marta, Maria. Quanto mais pedimos em oração, quanto mais nos dedicamos em buscar o Senhor, menos ouvimos a sua voz. Mais a escuridão da vida avança sobre nós e nós começamos a lamentar que Deus não quis nos ajudar. Se Deus estivesse presente. Se Deus tivesse feito algo. Se Deus tivesse curado, se Deus tivesse transformado a vida daquela pessoa, se Deus tivesse convertido o meu filho. Mestre, se tu estivesses aqui. Eu não sei por qual situação você está passando, por qual aflição você está lutando. Eu não sei quais são as dificuldades da sua vida, mas eu sei que todos nós, muitas vezes, podemos nos sentir como Maria, sentindo falta daquela ação divina na nossa vida, sentindo falta da intervenção de Deus sobre aquela questão tão complicada e tão sensível, lamentando o deserto que nós estamos passando, a tempestade que veio sobre nós, lutando contra a conclusão da nossa própria carne, de que esse silêncio, essa demora de Deus, significam que Ele nos abandonou. E o texto, a palavra de Deus, nos incentiva a algo essencial. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos pede para aguentarmos isso sozinhos, para nos calarmos e ficarmos remoendo as nossas mágoas, para a todo momento trazer à lembrança o luto que nós estamos passando. Não. Ele nos permite, Ele nos pede para apresentarmos isso diante dEle. Reconhecer esse momento e nos voltarmos para o Senhor. É isso que faz o salmista, quando ele pergunta: até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que os teus inimigos continuem perseguindo o teu povo? É isso que faz Jó. Senhor, eu não sei o que eu fiz de errado para estar passando por isso. Cadê você, Deus?
É isso que faz Jeremias nas suas lamentações: Senhor, a tua cidade está destruída. Tem mulheres que estão comendo seus próprios filhos para se alimentar. Cadê a tua intervenção, Deus? É isso que faz Maria aqui. Senhor, se tu estivesses aqui, coloque o seu lamento diante de Deus. Apresente a Ele a sua aflição. Não engula o choro. Derrame-se diante de Jesus. E veja como Jesus reagiu. A sua resposta não foi confrontar Maria. Não foi falar: vem cá, Maria, você não está crendo no que eu vou fazer? Não foi questioná-la, não foi julgá-la. João 11 talvez seja um dos capítulos da Bíblia que mais nos apresenta, mais fale sobre as emoções de Jesus. Não só o seu amor e a sua alegria, mas o seu luto, a sua comoção, o seu próprio lamento. Jesus chorou. Aqui está um dos menores versículos da Bíblia, mas um dos mais importantes ensinos a respeito do nosso Deus. Deus não é um ser com um humor masoquista, aquele que gosta de nos ver sofrer para sua própria glória. Sim, nós sabemos, Deus tem como objetivo ser glorificado em todas as nossas circunstâncias, por todos os nossos sofrimentos. Porém, meus irmãos, Ele não é um Deus que é apático às nossas emoções e às nossas tristezas. Pelo contrário, Ele tem compaixão, Ele coloca o seu coração na nossa miséria, Ele tem misericórdia. E é por isso que Jesus chora. Jesus chora, porque, como diz o salmista, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Esse texto até nos ajuda a esclarecer um pouco desse salmo, que a gente está tão acostumado a ouvir em velórios, e parece até que Deus está se alegrando porque mais um santo subiu aos céus e ele está ali sendo recebido com festas. É verdade, está lá sendo recebido com festas, com descanso, mas precioso é algo custoso, é algo valioso. Sabe quando a gente tem o nosso celular roubado? A gente sente uma tristeza. Não tem problema sentir tristeza por isso. A gente sente uma tristeza, porque aquilo custou caro. É nesse sentido que a morte dos seus santos é valiosa para Deus, é preciosa. A NVI, inclusive, traduz muito bem esse salmo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. É isso que está acontecendo aqui. Jesus vê com pesar a morte de Lázaro. Jesus vê com pesar a morte de alguém querido para nós. Jesus lamenta pelo momento de luto. Mesmo tendo a plena certeza do que ele vai fazer, do que vai acontecer ao final, Jesus se condói, porque a humanidade precisa passar pelo efeito do pecado, que é a morte. Embora ele saiba que ele está prestes a reverter a tristeza deles, ele não ignora a tristeza dos seus amigos. Em vez disso, ele a traz para si. Ele experimenta a tristeza deles. Essa é uma expressão da sua verdadeira humanidade. Essas emoções, inclusive, são intensificadas aqui nos versículos ao redor. Versículo 33 diz que ele agitou-se no espírito e ele comoveu-se. No versículo 38 também ele agitou-se novamente. Ele sentiu isso de forma profunda e intensa. Então, meus irmãos, nunca pensem
que Deus está se alegrando porque você está sofrendo. Não tente encontrar consolo para si mesmo, achando que Deus se agrada em te fazer passar por um período de trevas e de escuridão. Pelo contrário, que o seu consolo esteja no fato de que no meio das tragédias da vida, Deus está com você. Ele conhece o seu sofrimento e Ele está ao seu lado, chorando junto. E agora, finalmente, Jesus se encaminha ao túmulo. Vamos ler, versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pelo visto, Marta ainda não tinha compreendido o que iria acontecer, né? Ela por um momento tenta impedir que o túmulo fosse aberto. Mas Jesus a instrui: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus está lembrando a Marta aqui que, se a sua fé persistir por mais alguns minutos, ela verá essa gloriosa realidade desvelada diante dos seus olhos. O túmulo é aberto mais uma vez. O túmulo é aberto e mais uma vez, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus ainda para e agora faz uma oração. Em contraste com Marta, com os discípulos, com os judeus que estavam ali lamentando, cabisbaixos, olhando para os obstáculos, Jesus levanta os seus olhos para o céu e demonstra consciência do poder e da graça de Deus. E então ele ressuscita Lázaro, apenas com o comando da sua palavra, apenas com a sua voz. Lázaro, vem para fora. Jesus fala com poder e com autoridade, em alta voz, chamando Lázaro pelo nome e nos mostrando que talvez a gente não passe ainda, enquanto Jesus não voltar, pela ressurreição física. Mas há um grande padrão aqui para a nossa ressurreição espiritual. Nós, que estamos mortos em nossos delitos e pecados, precisamos ouvir a voz de Deus. É Ele que nos chama pela sua graça. Não porque a gente merece, porque nós estamos como Lázaro, mortos. Não porque a gente tem algo de bom em nós mesmos, mas porque pela sua graça Ele nos chama pelo nome para sermos seus e para recebermos a verdadeira vida que só Ele pode nos dar. Mais do que isso, Ele também nos chama para retirarmos as nossas roupas mortuárias. Tudo aquilo que nos ligava a essa velha vida, ao pecado, ao mundo do mal, que era característico nosso, e a nos revestir da sua vida, a nos revestir do caráter de Cristo. Desatai-o e deixai-o ir. Você já notou que nos evangelhos ninguém morre diante de Jesus?
Ou ninguém permanece morto diante dele? Onde Jesus está, não há morte. Eu quero caminhar para o encerramento da nossa mensagem, abordando mais uma vez, prometo que é a última, a demora de Jesus em ressuscitar Lázaro. Só para te lembrar, Jesus fica sabendo que Lázaro está doente e se demora 2 dias até decidir ir para a Judéia. Então ele diz, vamos para a Judéia. Quando ele chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então ele vai correndo para o túmulo? Não. Ele para antes de entrar no vilarejo, antes de entrar na cidade, e conversa com Marta. Depois que conversa com Marta, ele vai para o túmulo? Também não. Espera mais uma vez, conversa com Maria, chora, e aí sim ele vai para o túmulo. E quando chega no túmulo, ele logo ressuscita Lázaro? Não. Ele para mais uma vez, manda tirarem a pedra, ora, e aí sim ressuscita Lázaro. Proposital. Não é simplesmente uma construção aqui que o nosso autor fez para que a gente achasse que ele demorou. Não, Jesus demorou mesmo. E ele quer nos ensinar alguma coisa com isso. Com essa expectativa de, uau, por que Jesus não vem? Por que Jesus não vem? Por que Jesus não chega logo para acabar com tudo isso, com o nosso sofrimento? Sim. Nós vimos aqui que o objetivo de Jesus, a demora dele, tinha um propósito de fazer com que esse milagre fosse ainda maior, né? Mas perceba que nós também temos essa expectativa, a mesma aqui de Marta e Maria. Jesus prometeu que ele retornaria. Já tem 2000 anos que ele falou que ia retornar. E não voltou ainda. Por que Jesus está demorando? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que ele não vem logo e acaba com a injustiça, com o pecado, com a guerra, com tudo isso de ruim que a gente vive? A demora de Jesus, meus irmãos, aponta também para essa demora no seu retorno. Ainda em vida, Jesus prometeu a seus discípulos que um dia irá retornar e prometeu que um dia vai acabar com toda a injustiça e Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas olha que notícia boa pra gente. Enquanto Jesus não vem, enquanto ainda não é a hora certa dele voltar, Ele não nos deixou desamparados. Ele mesmo nos prometeu, eu não vos deixarei órfãos. Ele nos deixou um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. É isso que ele vai passar a falar a partir daqui, principalmente no capítulo 14 de João. Ele diz que nos deixará o seu Paráclito, aquele que anda ao nosso lado, o nosso advogado. O Espírito Santo de Jesus, que está aqui, está entre nós, está em nós, é a presença de Jesus na ausência de Jesus. A ressurreição de Lázaro e a mensagem de que Jesus, embora demore, é a ressurreição e a vida, deve nos encher de encorajamento e de consolo. Primeiro porque enquanto Jesus demora, como eu disse, nós já temos essa garantia do Espírito Santo nos protegendo, nos ajudando, nos confortando em nossas lutas. Mas segundo, porque mesmo se passarmos pela morte, nós temos a garantia de que, crendo em Jesus, nós não morreremos eternamente. Ao confiarmos em Jesus, nós podemos nos deitar em nosso leito de morte,
confiantes de que ressuscitaremos. Porque num grande dia que virá, a voz de Cristo será ouvida em todos os cantos do mundo. A Bíblia nos diz que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar pelo nome, nós ouviremos a sua voz, ouviremos a voz do nosso bom pastor, e Ele mesmo nos conduzirá à vida eterna de ressurreição. E então nós poderemos dizer, como o salmista, que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossa vida, porque nós estaremos na presença do Senhor para todo o sempre. Que esses diálogos de vida às portas da morte possam encher o nosso coração de esperança, de encorajamento e fortalecer a nossa fé para os dias e os desafios que enfrentaremos no futuro, inclusive a morte. Amém?